internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, 13 de março de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Alceri Lopes. E a gente inicia apresentando para os senhores e as senhoras a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete do momento é o seguinte: é sobre o imposto de renda, cujas orientações foram publicadas ontem pela Receita Federal. Programa do imposto de renda deixará de existir e dará lugar a um aplicativo. Entenda as mudanças. Sobre o mesmo assunto, o novo app, o novo aplicativo, será lançado no dia 1º de abril, sem data para ser descontinuado. O programa gerador da declaração, o original, ainda pode ser usado, ainda pode ser baixado e usado. Os dois vão funcionar concomitantemente. O programa gerador da declaração, o antigo, e esse novo, através de app para celular, que será lançado no dia 1º de abril. Que imposto é esse? O Supremo Tribunal Federal discute limite para dedução com educação, com os gastos com educação no imposto de renda. Primeiro lote de restituição será pago em 30 de maio. Veja o calendário e o que muda na fila. A declaração pode ser feita a partir de segunda-feira, dia 17. Quem declarar mais cedo será restituído de algum valor pago a mais. E a primeira restituição, o primeiro lote, já está agendada para o dia 30 de maio. Outra matéria sobre o mesmo assunto. Contribuinte não terá mais que informar o título do eleitor na declaração do imposto de renda. E sobre o mesmo assunto, aqui são 5 matérias. Paralisação dos auditores fiscais atrasa aquela declaração pré-preenchida do imposto de renda de 2025, que facilita a vida dos brasileiros. Câmara dos Deputados, política. Deputados resistem ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, e ameaçam ruir pacto do governo com o presidente da Câmara, que é o deputado Hugo Mota, por cadeira que será aberta ainda este ano no Tribunal de Contas da União. Isso na Câmara Federal. Agora, em São Paulo, o PT e a base de apoio do governador Tarcísio de Freitas, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, dividem cargos para manter o PL, o Partido Liberal, no comando da Lespe, da Assembleia. Governista deve assumir orçamento após queda de braço com o União Brasil, com o partido União Brasil, que é o partido do Ronaldo Caiado, governador do Goiás. A jornalista Mônica Bergamo, na sua coluna, escreve: Bolsonaro consegue apoio de partidos para aprovar o projeto da anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 e governo Lula entra em alerta. Na coluna Painel da Folha, ex-ministro do STM, que é o Superior Tribunal Militar, entra com ação para que denúncia
contra Bolsonaro inclua também crime militar. É a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo. E lá no Supremo o relator é o ministro Alexandre de Moraes. No carrossel aqui de imagens, em destaque na capa aqui da Folha de São Paulo, o primeiro destaque é para o futebol. Corinthians é eliminado. Vitória por 2-0 do Alvinegro, o Corinthians, em Itaquera, não é suficiente para reverter placar do jogo de ida. E o clube do Parque São Jorge, Corinthians, está fora da Libertadores. Mesmo ganhando de 2-0, ele perdeu por pontos para o Barcelona do Equador. Segundo destaque, foi um temporal ontem em São Paulo, com vento, arrancou árvore de 200 anos e matou um taxista. Táxi é atingido por árvore derrubada por chuva no centro de São Paulo. O motorista morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros, e milhares de residências ficaram sem luz. Outro destaque: Império de Plástico. Lego, que são essas pequenas peças de plástico para construir objetos, dizendo que o Lego consolida posição de maior fabricante de brinquedos do mundo, com receita recorde após expansão das vendas anuais no ano passado. Esculpindo o planeta, mundo animal. Animais de 603 espécies atuam como arquitetos e modificam a paisagem da Terra. O impacto das mudanças promovidas pelos bichos equivale ao de inundações. Mais vulneráveis, golfinhos, que fica ali ao redor de Fernando de Noronha, mudam hábitos por alta de barcos e turistas. Permanência em área de descanso cai, o que coloca os animais em risco maior. Ainda é chamada de capa, na Folha de São Paulo, uma matéria sobre o governo Lula. Bolsonarismo reage com ironia, críticas e ofensas após o presidente Lula, na posse de Gleice Hoffmann, deputada federal, no Ministério das Relações Institucionais, na articulação política, quando ele disse que escolheu uma mulher bonita porque para fazer a articulação do governo com o Congresso, escolheu uma mulher bonita porque não quer ficar distante do Congresso. O presidente acumula casos de ilações, gafes e falas preconceituosas. Na área internacional e nesse mesmo assunto de memes, de gafes, onda de memes anti-Tesla. Tesla é a empresa do ministro Elon Musk de carros elétricos, construtora de carros elétricos. Onda de memes anti-Tesla tenta botar pressão em Donald Trump e o Doge de Musk parece ser inevitável que o presidente republicano vai se livrar do bilionário que está sendo escolhido para fazer um enxugamento da máquina pública do governo dos Estados Unidos e está causando muita reação. Fórmula 1. Pilotos novatos que não viram Fernando Alonso estrear na Fórmula 1
chegam à modalidade desse esporte neste ano de 2025. Nova leva de competidores não havia nascido quando o espanhol Fernando Alonso iniciou carreira na categoria. Violência em São Paulo. Policiais militares são indiciados por matar um colombiano e combinar versão para as autoridades. Julgamento de acusado pela morte do congolês Moise, no Rio, começa hoje. Aqui já é outro caso. Julgamento também por policiais de um congolês, um morador do Congo, da África, e que foi morto no Rio de Janeiro. Vaticano. O papado do Papa Francisco chega aos 12 anos hoje, quinta-feira 13, com imagem de cristão comum. E sobre a saúde do Papa, o boletim ontem do Vaticano diz que o pontífice passa por mais uma noite tranquila. Coronavírus. 5 anos após a pandemia de Covid-19, não é possível tomar vacina contra a Covid-19 em laboratório privado. Inteligência alemã concluiu que vírus provavelmente vazou de laboratório e causou todo aquele desastre mundial. No caderno de economia, nós temos as seguintes matérias chamada de capa. A economia dos Estados Unidos está caminhando para uma recessão? Saiba o que observar. Café da Manhã, o podcast analisa guerra comercial com tarifas de Trump. A ministra Simone Tebet, chefe da pasta do planejamento do governo Lula, apoia discussão sobre a redução da escala de trabalho 6x1. Para a ministra, a adoção da escala 5x2, quer dizer, 5 dias trabalhado e 2 de folga, pode gerar produtividade e beneficiar a economia. Ainda no caderno Economia, diante da inflação de alimentos, brasileiros apelam para espinha de porco e carcaça de frango para fazer um caldo. Na coluna Painel, a FMU pede recuperação judicial em São Paulo para renegociar dívidas. Nas páginas de política, 2 matérias são chamadas de capa da Folha de São Paulo. A primeira dizendo que dirigentes da Força Sindical, que é uma instituição que congrega os trabalhadores metalúrgicos principalmente, ameaçam deixar o partido Solidariedade por críticas feitas pelo presidente Paulinho, chamado Paulinho da Força, ao presidente Lula. Ultimamente, o Paulinho vem fazendo muitas críticas ao presidente Lula. O presidente do partido, o Paulinho, aprofunda a reprovação, dizendo que Lula tem um machismo enraizado. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro afirma que o governo Lula rompeu com ele ao não convidá-lo para participar do G20 no Rio de Janeiro, aquele grupo dos 20 maiores presidentes dos 20 maiores países do mundo. E ele ficou chateado porque ele, como governador do Rio de Janeiro, não foi chamado para esse evento, e ele disse que rompeu quando o presidente Lula não o convidou, ele representante do estado do Rio de Janeiro.
o evento no Rio de Janeiro, capital. E ele não foi chamado, ele acha que então o Lula rompeu com ele. E ele aproveita nessa entrevista, inclusive a entrevista foi até para o site Metrópolis, mas a Folha de São Paulo resgata essa entrevista. O governador do Rio de Janeiro fala em indelicadeza por parte do presidente Lula e aproveita e diz que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é fraquíssimo. Mesma crítica que recentemente, não ao Mauro Vieira, mas ao ministro Haddad, o Gilberto Kassab do PSD disse isso também com o Fernando Haddad, dizendo que ele era fraquíssimo. Na editoria Guia Folha, nós temos uma matéria chamada de capa sobre teatro. Mostra Internacional de Teatro faz de São Paulo palco de 19 espetáculos. A programação vai até o dia 23 deste mês e tem artistas brasileiros e de Moçambique. Esta foto com a atriz Fernanda Montenegro é para ilustrar uma matéria sobre o filme chamado Vitória. Vitória é um filme, a protagonista é Fernanda Montenegro, é destaque entre os longas em cartaz nos cinemas brasileiros a partir de hoje. E ela vive um personagem real, uma história real, que é uma senhora de 80 anos que começa a filmar do seu apartamento a corrupção entre policiais e traficantes de drogas. E ela pega essas filmagens, leva para a polícia e tem uma repercussão nacional. E ela vive essa personagem, esse fato real aqui no Brasil. Casais que se casaram na pandemia de Covid-19 contam como enfrentaram o isolamento. Esta matéria está na página Equilíbrio, que é uma página de comportamento da Folha de São Paulo. Editoria de Mundo. Esforço para deportar estudante de Colômbia, da Universidade de Colômbia, se baseia apenas na determinação de Marco Rubio. O Mahat Khalil, de ascendência palestina, foi detido e levado para centro em Louisiana. Colunista explica demissão do jornal Washington Post após recusa de texto com críticas a Jeff Bezos. Ruth Marcos condena diretrizes do bilionário. Uma análise. Quem são os 10 republicanos lá nos Estados Unidos que podem ser os herdeiros de Trump nas eleições de 2028? Já estão aqui especulando para 2028. Donald Trump nem começou direito ainda o seu mandato. O vice-presidente, o atual vice-presidente, o J.D. Vance, é o favorito, mas há outros nomes que podem estar na disputa. Guerra na Ucrânia. A Rússia começa a discutir os termos do cessar-fogo, da trégua com a Ucrânia, a partir de proposta feita pelos Estados Unidos. O presidente russo pode falar com Trump hoje, quinta-feira, e Moscou retoma a principal cidade na área de Kursk. O presidente Putin quer primeiro ver os detalhes desse acordo para saber se assina ou não. E a proposta é para haver uma trégua na guerra, tanto na área pelo ar e como por terra, por 30 dias.
Nas páginas de cotidiano, matérias sobre a COP30 lá no Belém do Pará. Uma obra de drenagem é abandonada na cidade e canal em região excluída da COP30 é tomado pelo tráfico. A prefeitura diz que o ritmo das obras estava lento. Universidades brasileiras são referência em odontologia e engenharia de petróleo. A USP, por exemplo, domina cenário nacional e latino-americano com 44 cursos, de nível superior e está entre os top 100. Ciência. Saturno ganha 128 novas luas, elevando o seu total para 274 luas. Algumas delas podem ter se formado, relativamente recentemente na história do sistema solar. Estrelas supervelozes revelam um buraco negro em galáxia vizinha da Via Láctea. Página de meio ambiente. Conheça a estrada construída para a COP30 em Belém do Pará, que vai desmatar a floresta amazônica. O governo do Pará diz que via é sustentável e importante para a mobilidade. Na área de cultura, uma matéria sobre música, outra sobre televisão e outra sobre multitelas. Cultura artística recebe o show da cantora Alaide Costa, com José Miguel Uisque. Veja a programação. Televisão, o ator Wagner Moura troca de lado depois de Narcos em Ladrões de Drogas. É o novo filme que ele estreia. Em multitelas, o filme Maria Callas e Era o Hospital estão estreando hoje, quinta-feira, na TV e no Streams. Sara Raquel, o que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? Bom, Celi, hoje o jornal Estado de São Paulo, na edição desta quinta-feira, nos traz uma manchete que é da editoria de Economia e Negócios, que fala sobre o custo de vida dos brasileiros. Inflação de fevereiro vai a 1,31% mais alta para o mês em 22 anos. Conta de luz, mensalidades escolares, ovo e café puxaram o índice. E o texto da manchete nos informa o seguinte: a inflação do mês de fevereiro foi de 1,31%, pior resultado para o mês desde o ano de 2003, quando a taxa atingiu 1,57%. Com os dados divulgados ontem pelo IBGE, a inflação acumulada em 12 meses subiu para 5,06%, distanciando-se ainda mais do centro da meta perseguida pelo Banco Central, de, no caso, 3%, e também do seu teto, 4,5%. O índice do mês passado foi puxado, sobretudo, pelo reajuste das contas de luz e das mensalidades escolares. Mas o preço dos alimentos, que tem causado severo estrago na popularidade do presidente Lula, também voltou a subir, com destaque para o ovo e o café. Em fevereiro, o café moído subiu 10,77%. O ovo de galinha aumentou 15,39%, a maior variação mensal desde o lançamento do Plano Real. E ainda sobre essa mesma editoria de economia, agora sobre consumo.
Com os preços pressionando o Banco Central, o Lula lança novo modelo de consignado e o governo nega que programa de crédito para trabalhadores do setor privado vai atrapalhar trabalho imediato do Banco Central para controlar a inflação por meio da alta dos juros. E o jornal O Estado de São Paulo traz aqui também esse destaque que 120 bilhões de reais é o volume potencial de crédito do novo consignado privado, isso segundo os bancos. E outra chamada de capa agora sobre política. O Lula exalta escolha de mulher bonita por menor distância com o Congresso. Referência a Gleisi Hoffmann ocorreu em evento no Planalto com Hugo Mota e Alcolumbre. E outro destaque agora sobre educação. Em 10 anos, cursos ligados ao agro crescem mais de 1000% no país. O aumento é maior em instituições particulares e graduação à distância, mas também aparece no ensino presencial. E agora outra chamada de capa, o professor da Universidade de São Paulo, acusado de assédio sexual e moral por 16 alunas, é afastado. Alvo de ação desde setembro, o docente de Química de Ribeirão Preto deve ficar 180 dias sem dar aulas. E agora um assunto da editoria internacional sobre a guerra na Europa. Putin quer detalhes sobre trégua antes de dizer se aceita ou não o cessar-fogo. O Kremlin adota cautela e diz que quer pormenores de proposta dos Estados Unidos para avaliar se ela é aceitável. E aqui o jornal O Estado de São Paulo nos traz essa imagem em destaque, que foi sobre essa tempestade que atingiu ontem São Paulo. E a legenda nos informa que essa imagem, o temporal, derruba árvores, mata uma pessoa e deixa 173 mil endereços sem luz. Tempestade em São Paulo ontem à tarde matou um homem dentro de um carro atingido por uma árvore no centro e chegou a deixar cerca de 173 mil endereços sem energia. As árvores caíram em outros pontos, como na Arthur de Azevedo, localizado em Pinheiros, em São Paulo. Como a gente consegue observar a situação? E agora também alguns destaques do caderno de cultura sobre cinema. Que tipo de papel escolher após um Oscar? Após Oppenheimer, Cillian Murphy esnoba popularidade e opta por filme independente sobre mulheres presas por feiras. E ainda do caderno de cultura, Paladar testou. Júri escolhe o requeijão ideal em meio à explosão da oferta. E agora, sobre crime organizado, o Ministério Público denuncia 14 por rede de tráfico do PCC e máfia italiana. E agora sobre esportes da Copa Libertadores. Corinthians é eliminado após vencer Barcelona por 2-0. E Oceli, quais são os destaques do jornal O Globo de hoje? Temos no alto da capa do jornal Globo, Sara, uma chamada para cinema, no escurinho do cinema. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, prestes a fazer 70 anos, reabre com novos equipamentos e filmes restaurados. A manchete é o assunto, é o custo de vida. É o mesmo manchete hoje da Folha, do Estadão, como você acabou de ler. É a inflação de fevereiro, é a maior desde 2003 e mantém o Banco Central sob pressão para subir juros. Diz assim o texto dessa manchete do jornal o Globo. O IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, subiu 1,31% em fevereiro, maior alta para o mês em 22 anos. O avanço foi reflexo direto do aumento da energia, que havia caído artificialmente em janeiro. Gasolina e educação, os gastos com gasolina
e educação também pesaram. O resultado levou a um acumulado de 12 meses de 5,06% na inflação, reforçando a expectativa de novo estouro do teto da meta prevista para este ano. Essa meta estabelecida pelo próprio governo federal. O cenário, segundo analistas, mantém a pressão para que o Banco Central continue a trajetória de elevação dos juros e pode levar a um aperto monetário maior se outros indicadores piorarem, por exemplo, o câmbio, o preço dos alimentos, que tem corroído a renda dos trabalhadores, e a popularidade do presidente Lula desacelerou no mês passado. Mas itens essenciais, como o ovo e o café, dispararam. O ovo disparou 15,4% de aumento e o café 10,7% de aumento. Estas duas fotos ao lado da manchete de hoje do jornal Globo é para ilustrar uma matéria que o Globo traz, que é uma tendência que está acontecendo não só lá no Rio de Janeiro, como aqui também na capital do Ceará, Fortaleza. É a prática de exercícios ou de meditação no alto dos prédios, seja prédio residencial, comercial, hotel. E essa é a primeira foto, como vocês podem ver, são várias pessoas em cima de bicicletas, aquelas bicicletas que não saem do chão. Era uma prática de ciclismo e o nome, os nomes spinning, é tudo nome em inglês. E a outra prática é rooftop, que quer dizer telhado. Não usa a palavra telhado, gosta de usar a palavra em inglês, rooftop. Não gosta, acho que acha feio a palavra telhado. Então, diz assim a legenda dessas duas fotos. Para malhar ou curtir, o melhor é estar por cima, nas alturas. A programação no topo de prédios ganha novas opções no Rio e em São Paulo, e eu digo também em Fortaleza. Na capital paulista, aulas de spinning, que são essas bicicletas fixas, são feitas em terraços ou helipontos. Helipontos é onde pousam helicópteros. Primeiro espaço do gênero na zona portuária, o rooftop, que é o telhado, do Hotel Intercity, tem vista privilegiada. A outra prática é agora os hotéis ou grandes edifícios cobrarem ingresso de pessoas que querem, por exemplo, ver o pôr do sol no alto de um edifício e já deixam tudo preparado com as cadeiras, com garçom servindo algum alimento, alguma bebida. Aqui na beira-mar de Fortaleza já tem essa prática de os hotéis cobrarem acesso de turistas ou mesmo moradores da capital para subirem no alto do seu prédio, lá nos terraços, para apreciar o pôr do sol. E não é de graça, é pago a entrada. Na área de economia, nós temos como chamada do jornal Globo, dizendo que o Brasil quer negociar com os Estados Unidos sobre taxa do aço para evitar perda de 1,5 bilhão de dólares. É o tanto que o Brasil deverá perder com essa taxação de 25% em cima do aço e do alumínio exportado para os Estados Unidos. O Brasil
ainda decidirá a resposta ao tarifaço do ISELA, mas espera iniciar uma negociação. Siderurgia brasileira quer manter um sistema de cotas sem imposto. O Canadá e a União Europeia já retaliaram essa decisão do presidente Trump. Ainda na área internacional, após o sim do presidente Zelensky da Ucrânia ao cessar-fogo, os Estados Unidos agora cobram do presidente da Rússia, o Putin, que aceite a trégua. O secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, pressiona por cessar fogo, enquanto a Rússia amplia ofensiva, quer dizer, amplia os ataques em Kursk, que é uma cidade da Ucrânia. Aqui no Brasil, uma fala machista do presidente Lula deu gás para a oposição. Lula diz que escolheu uma mulher bonita para se aproximar do Congresso Nacional nessa área de articulação política, dirigindo-se aos chefes da Câmara Federal e do Senado. Na Câmara Federal é o Hugo Mota e no Senado é o Davi Alcolumbre. O presidente Lula disse que escolheu, abre aspas, essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, fecha aspas, em referência à deputada federal Gleisi Hoffmann, porque, segundo Lula, não quer mais distância na relação entre governo e Congresso. E porque Lula disse que Gleisi Hoffmann é bonita, aí, quer dizer, um dos critérios ela ser bonita, aí está causando toda essa celeuma. Pior se ela disse que ela fosse feia. Né? Tem uma entrevista exclusiva hoje no Jornal o Globo com aquele marqueteiro João Santana, ele que já trabalhou várias vezes para o PT e para o ex-marqueteiro do PT, hoje não trabalha mais. A atual crise do governo é mais complexa que a da época do mensalão. E a saída para Lula, segundo ele, é manter-se no jogo em uma guinada à esquerda, quer dizer, se aproximando mais dos partidos de esquerda. Uma frase tirada dessa entrevista do João Santana está aqui na capa do Jornal o Globo. Ele disse: hoje é mais difícil que em 2005, na época do mensalão. Lula pode estar vivendo fadiga de material, já está cansando. O governo dele não tem mais novidade. No segundo caderno, a matéria chamada de capa é para o filme Vitória, como também é a chamada de capa para o caderno de cultura do Estadão. Fernanda Montenegro, a atriz, revive um caso real de uma senhora de 80 anos que filmou e denunciou o tráfico e corrupção lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. O diretor do filme diz que o filme Vitória traz, através da indignação e da resiliência de uma senhora, o caos dentro da segurança pública que assola quase todas as grandes cidades do país. A frase dele é o seguinte: é o ser humano e a miséria à volta sem socorro, uma heroína. E o Jornal o Globo foi atrás dessa senhora que viveu isso, que gravou, até a foto da Fernanda Montenegro com a sua máquina gravando, diz o seguinte: o jornalista Fábio Guzmão
relembra como chegou a essa história, encontros com Dona Vitória e decisão de publicar o caso só quando ela entrasse no programa de proteção à testemunha, porque ela tinha medo de morrer. Logo que ela denunciasse o caso de corrupção entre a polícia do Rio de Janeiro e os traficantes, ela poderia ser morta. E ela só permitiu que essa história fosse publicada quando ela entrasse no programa de proteção à testemunha. A frase do jornalista Fábio Guzmão: era evidente o risco que ela corria se os criminosos descobrissem o que ela fazia. Futebol, Campeonato Carioca. Flamengo abre vantagem sobre o Fluminense na decisão. O rubro-negro, Flamengo, marcou no início, chegou a abrir 2 gols de frente, mas o tricolor fluminense descontou no fim e deixou a decisão do próximo domingo aberta. Flamengo joga pelo empate e uma vitória simples do Fluminense leva a partida para os pênaltis. Medidas preventivas contra a gripe aviária nos Estados Unidos. Liga sinal de alerta no Brasil. Ainda na área de saúde. Dieta saudável. Ordem certa de consumir alimentos pode reduzir o pico de glicose. E no Correio Brasiliense, Sara, o que é que nós temos? Oceli, hoje no Correio Brasiliense, no alto da capa, nós temos aqui um assunto sobre uma nova história na Justiça Militar. Isso porque a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar, STM, tomou posse ontem no cargo. O nome dela é a Maria Elizabeth Rocha e ela rompe com 218 anos de predomínio masculino no comando da corte. E em cerimônia na Sala Martins Pena, a ministra foi aplaudida pelos chefes dos poderes da República. E abre aspas, sou feminista e me orgulho de ser mulher, fecha aspas, disse a Maria Elizabeth em seu discurso para um teatro lotado. E aqui nessa imagem nós conseguimos ver as autoridades como o Alcolumbre, o Lula e Barroso aplaudindo a Maria Elizabeth, a primeira mulher a presidir o STM em mais de 200 anos de existência da corte. E aqui abaixo também temos outro destaque de capa, consignado chega aos CLTs. O governo federal autorizou ontem um novo programa de crédito para os trabalhadores de empresas privadas, que poderão contratar empréstimos com desconto em folha. A expectativa é que os funcionários consigam taxas de juros próximas às dos servidores e dos beneficiários do INSS. A previsão, no caso, é de 2,5% ao mês. O FGTS e a indenização em caso de demissão são garantias previstas. E agora outra chamada de capa, imposto de renda totalmente online. Os contribuintes de todo o país poderão entregar a declaração a partir do dia 17 deste mês. E uma das novidades divulgada pela Receita Federal é que o preenchimento poderá ser feito por meio do aplicativo chamado Meu Imposto de Renda ou do programa gerador de declaração do IR. E aqui nós temos um destaque também da entrevista do SB.poder, CB.poder do Correio Brasiliense sobre autonomia. A capacitação das mulheres é o destaque da Secretaria da Mulher no combate à violência. E a secretária Gisele Ferreira aponta os investimentos da pasta em entrevista.
E no caderno de Direito e Justiça, para agilizar processos, aplicar a jurisdição e buscar a conciliação são prioridades do TST, sob a presidência do ministro Aloísio Correia da Veiga. Também temos um artigo, o advogado Rômulo Miron analisa o racismo no futebol sob a ótica do direito do trabalho. E por último, data vênia. No STJ, voto do relator no caso 113 Sul segue entendimento do STF sobre cumprimento de penas. E ainda mais sobre um assunto que tem tomado aí as manchetes dos jornais do nosso país, que é sobre a inflação recorde em fevereiro. O IPCA teve alta de 1,31% no mês passado, o maior índice para o período em 23 anos. Habitação, energia elétrica e educação puxaram a carestia e a alimentação e bebidas desaceleram. Como manchete de hoje do Correio Brasiliense, diálogo é a receita para o país avançar. Na busca para enfrentar os desafios da economia global e resolver grandes questões, o fim do radicalismo e a maturidade política são questões urgentes no Brasil. E essa avaliação geral de autoridades, parlamentares, especialistas e empresários reunidos ontem no Brasil Summit, evento realizado pelo LIDE, que é o Grupo de Líderes Empresariais, e pelo Correio Brasiliense. E aqui também fala ainda que o fundador do LIDE, o ex-governador de São Paulo, João Dória, deu o tom da pacificação ao defender o atual ministro da Fazenda. E abre aspas, é incompreensível que tenhamos uma boa política econômica conduzida pelo ministro Fernando Haddad. E muitas vezes pessoas do próprio governo acabam vilipendiando e atirando no próprio ministro. Fecha aspas, disse Dória. O presidente da Câmara, que também esteve presente no evento, Hugo Mota, do Partido Republicanos da Paraíba, reforçou a luta pelo entendimento. E abre aspas, temos que ter um diálogo franco com o governo, colocar que não dá mais para afastar as decisões do governo da responsabilidade em relação às despesas, aos gastos públicos. Fecha aspas, disse Mota. Globalização, COP30 e transição energética foram alguns dos temas abordados pelos palestrantes no evento. E agora, Oceli com o jornal cearense O Povo. No jornal O Povo desta quinta-feira, Sara, 13 de março, no alto da capa nós vemos uma chamada para o caderno Vida e Arte, uma matéria dizendo que a artista Coca Torquato inaugura uma exposição lá no MAUC. O MAUC é o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. O MAUC fica ali na esquina das avenidas Universidade, que é a continuação da João Pessoa, com a 13 de maio, ali de frente à reitoria da UFC. E essa exposição chama-se Só pra Ver-te Agora São Meus Olhos. Exposição de obras, de pinturas. Mas a manchete do jornal é dizendo que no Ceará, 17 são presos em operação contra ataques a empresas de internet, tanto na periferia de Fortaleza, quanto em cidades da região metropolitana, como em Caucaia. E a polícia investiga uma suspeita de participação nesses ataques, feito por milícias, de empresários provedores de internet nesses crimes. Essas duas fotos são para ilustrar duas matérias. Uma na área de cidades, que é esta escultura de um leão, e ao fundo aqui a Catedral Metropolitana de Fortaleza, a Igreja da Sé, que fica ali no centro de Fortaleza. E diz assim a legenda desta foto: Praça dos Leões, muito conhecida aqui em Fortaleza, prevista para ser concluída em dezembro do ano passado,
a obra de restauração em esculturas dos leões que fica na praça. A praça mesmo, o nome oficial é Praça General Tibúrcio. Essa obra segue longe do fim, está se arrastando. E esta outra foto é uma comemoração do time do Ceará ontem na Arena Castelão. O jogo terminou quase meia-noite e esta comemoração é porque o Ceará ganhou nos pênaltis. Diz assim: vaga na raça. O time do Ceará busca empate no fim, vence o time do Confiança lá de Sergipe nos pênaltis e avança à terceira fase da Copa do Brasil. O Ceará chegou a estar perdendo por 2-0, empatou o jogo, foi para os pênaltis e ganhou do Confiança. Por isso, esta euforia. Este jogo teve uma arrecadação de R$83 mil. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre o imposto de renda. Prazo para a entrega da declaração do imposto de renda 2025 começa segunda-feira, dia 17, e vai até o dia 30 de maio. E o dia 30 de maio já está marcado para ser a primeira restituição daqueles que contribuíram a mais e o governo devolve. Na área de economia, Brasil lamenta tarifas dos Estados Unidos sobre o aço e sobre o alumínio e estuda recorrer contra esse tarifaço à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Na área de política, 43 municípios cearenses são alertados pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE, por gastos excessivos com a folha de pessoal. Na área de economia, o governo federal lança novo empréstimo consignado privado, agora para quem tem carteira de trabalho assinada e também para os meios, que são os microempreendedores individuais. Sara, e no valor econômico que nós temos? Oceli, hoje no jornal Valor Econômico, no alto da capa, nós temos 3 chamadas. A primeira é sobre tecnologia. A pesquisadora Vivian Coxes usa neurociência para explicar por que vídeos viralizam nas redes. E na entrevista ela disse que não é fórmula mágica. E a segunda chamada sobre agronegócios, com a falta de chuvas em fevereiro e início de março, safra de cana no Centro-Sul deve ter nova queda. E sobre política, PSD tem que ser protagonista no processo eleitoral, disse o governador do Paraná, Ratinho Júnior. E a manchete de hoje: empresas investem menos como proporção da receita em 2024 e indicam cautela neste ano de 2025. Gastos de 40 grupos em ativos fixos caíram de 10,4% do faturamento no ano de 2023 para 9%. E incertezas externas e internas nublam o cenário para este ano. Empresas de grande porte reduziram os investimentos em ativos fixos como proporção da receita líquida em 2024, num cenário de maior cautela no fim do ano com os desembolsos de caixa. Com a incerteza sobre o quadro econômico e os juros altos pressionando o endividamento, parte das companhias anunciou planos para investir em 2025 em linha ou abaixo do registrado no ano passado. Outra chamada de capa também é sobre a incerteza em alta paralisa o setor privado. E também injustificável e equivocada, disse o governo brasileiro sobre tarifa do aço. O Brasil reagiu ontem à decisão do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, de aplicar tarifas de importação de 25% sobre todas as exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos. Abre aspas, o governo
brasileiro considera injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetam o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, fecha aspas, diz comunicado assinado pelo Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E no documento, o governo brasileiro afirma também que buscará, em coordenação com o setor privado, defender os interesses dos produtores nacionais, inclusive junto à OMC. E o Valor Econômico traz também essa imagem em destaque que fala sobre a diversidade e inclusão. E com a legenda a seguinte: enquanto algumas companhias recuam em ações de diversidade, equidade e inclusão, outras mantêm o posicionamento e reformam iniciativas. A Natura, por exemplo, reserva vagas para vários grupos subrepresentados e abre aspas. Além disso, estamos capacitando nossa assistente virtual, que dá suporte aos colaboradores para responder a questões ligadas ao tema, ajudando a promover o letramento dos nossos times, disse a Paula Benevides, esta que está em imagem em destaque. E outra chamada de capa sobre o IPCA sobe 1,31% em fevereiro. E agora sobre agronegócios, a Corteva pretende se tornar uma das líderes do mercado brasileiro de sementes de soja, segmento que movimenta cerca de 33,6 bilhões de reais por ano, hoje liderado pela alemã Bayer. E abre aspas, isso vai dar escolha ao produtor, diz o CEO da multinacional Chuck Magro. E outro destaque também é sobre o governo lança novo consignado. E mais abaixo, a indústria reduz produção de ovos de Páscoa. Edson, a coluna do Estadão de hoje, a primeira nota diz que o Ministério Público do Trabalho vê indícios de assédio generalizado em ministério, mesmo após a saída do ministro Silvio. Diz assim a nota: o Ministério Público do Trabalho encontrou indícios de que a prática de assédio moral no Ministério dos Direitos Humanos é generalizada e não foi interrompida com a saída do ex-ministro Silvio Almeida. Ele foi demitido no ano passado após denúncias de assédio e importunação sexual, inclusive contra a ministra da Igualdade Racial, a carioca Aniele Franco, mas ele nega as acusações. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal em um processo no Supremo Tribunal Federal. Segundo apurou a coluna do Estadão, um inquérito do MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, averigua os supostos casos de assédio moral na pasta. Procurado, o Ministério dos Direitos Humanos afirmou que, desde a posse da ministra Macaé Evaristo, ela substituiu o Silvio, o Ministério apura todas as denúncias. A defesa de Silvio Almeida não quis comentar o assunto para o Estadão. Tem outra nota falando dos bastidores da festa de 79 anos do ex-ministro José Disseu. Veja o seguinte: a festa de aniversário de José Disseu, na noite de terça-feira em Brasília, foi concorrida com centenas de convidados. Entre os presentes circulavam alguns nomes que foram abatidos em escândalos de corrupção no PT e agora estão em cena de novo. Caso, por exemplo, dos ex-tesoureiros da sigla do PT, o Delúbio Soares e Paulo Ferreira, que chegaram a ser presos. Dirceu terá outra festa de comemoração do seu aniversário. Será no sábado, dia 15.
e desta vez em São Paulo, num galpão usado pelo Movimento dos Sem Terra, o MST. O ex-ministro da Casa Civil do governo Lula pretende isso no governo Lula I, no primeiro mandato. Ele foi chefe da Casa Civil e ele pretende, o Zé Disseu, disputar as eleições no próximo ano para tentar voltar à Câmara dos Deputados depois de 22 anos de ter o mandato cassado ao ser condenado no escândalo do mensalão do PT. Para quem não lembra, o mensalão era uma propina que o governo pagava a alguns deputados para esses deputados votarem favoravelmente às matérias de interesse do governo. Aí por isso chama de mensalão, todo mês tinha uma propinazinha. Aí foi conhecido, para quem não lembra, foi há 22 anos atrás, muita gente não era nem nascida, então houve isso. No escândalo, Zé Disseu, Delúbio Soares, Paulo Ferreira, muita gente foi presa e no caso do Zé Disseu, ele teve um mandato cassado. Ainda sobre o mesmo assunto, o presidente Lula tem tido reuniões reservadas com José Disseu, fora da agenda oficial, nada de uma coisa particular, nada em público. E segundo apurou a jornalista Rosinha Kennedy, que escreve a coluna do Estadão, o Lula quer que o Zé Disseu ajude a puxar votos para a bancada federal do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, que faça que o PT tenha mais cadeiras na Câmara Federal que tem 513 cadeiras, 513 deputados. Poderá subir para 527 caso haja um acordo entre o presidente Hugo Mota e o Supremo Tribunal Federal para aumentar as cadeiras de alguns, com a participação de alguns estados. E o Supremo deu até junho próximo para que a composição da Câmara Federal hoje, que é a representação dos estados, seja adequado ao último censo realizado pelo IBGE, porque a proporcionalidade de cadeiras por estado depende da população estadual. E no último censo, alguns estados perderam habitantes, moradores, e outros ganharam. No caso do Ceará, se for respeitada essa proporcionalidade, o Ceará ganhará mais uma vaga, passará de 22 para 23 deputados federais representando o Ceará lá em Brasília, na Câmara Federal. Outra nota daqui da coluna do Estadão. A nova presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, Maria Elizabeth Rocha, tomou posse ontem em solenidade lá no Teatro Nacional de Brasília. Na entrada do evento, que contou inclusive com vários militares fardados, a arte fez os convidados lembrarem dramas da ditadura. No local estavam expostos um piano, um busto, uma estatueta e um quadro do maestro Cláudio Santoro, que dá nome ao Teatro Nacional de Brasília. Na imagem, ele aparece com a filha Sônia e uma placa informava, abre aspas, a foto foi tirada em Berlim entre 1966 e 1967,
durante seu exílio na ditadura militar no Brasil. É destaque também na coluna do Estadão, esta foto, olha aqui de boné, o ex-presidente Bolsonaro, o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, aqui o senador Rogério Marinho, do Partido Liberal. O senador Rogério Marinho, ele é aqui de Natal, é aqui do Rio Grande do Norte. Ele, por muitos anos mesmo, ele foi filiado ao PSDB e vivia aqui no Ceará. Diz assim a legenda desta foto: um dia após ser autorizado a falar com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, o Jair Bolsonaro pousa para esta foto ao lado do deputado Altineu Cortes e do senador Rogério Marinho. E esse encontro foi numa churrascaria em Brasília. E isso depois que eles estavam há mais de um ano proibidos de falarem, de se encontrarem, o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto. Página de editoriais do Estadão. Primeiro editorial: a inflação é teimosa. Taxa da inflação de fevereiro, a maior para o mês desde 2003, devolveu com folga o bônus das contas de luz do índice de janeiro e provou que não há como o governo segurar na marra a inflação. Ainda há Ministério Público em Brasília. Segundo editorial, recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que livrou o ex-ministro Antônio Palocci de condenações da Operação Lava Jato, é um alento para o Brasil, que ainda crê no sistema de justiça e no STF em particular. Páginas de política. Disputa por comissões na Câmara Federal, acirra embate entre o PT, Partido dos Trabalhadores, e o PL, o Partido Liberal na Casa. União Brasil, partido, deve chefiar a Comissão de Constituição e Justiça, a mais cobiçada. Petistas e bolsonaristas travam guerra com a indicação de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, para a Comissão de Relações Exteriores. Para melhorar relação com o Congresso, Lula cita mulher bonita na articulação. A declaração, feita durante a cerimônia de posse de Gleisi Hoffmann no Ministério das Relações Institucionais, ele fez referência à deputada federal e ocorreu durante um evento lá no Palácio do Planalto com a presença de Hugo Mota, presidente da Câmara, e de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e de muitas autoridades. Nesta mesma solenidade, o presidente Lula impulsou Alexandre Padilha, ex-articulador político, para a pasta da Saúde. Para José Disseu, o ex-ministro aniversariante, o governo petista está sitiado. Diz assim o texto desta matériazinha pequena. Candidato a deputado federal em 2026, próximo ano, o ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula, José Disseu, usou sua festa de aniversário de 79 anos, isso foi anteontem, terça-feira, lá em Brasília, para cobrar dos presentes a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Disseu, o governo está sitiado. A festa
reuniu 11 ministros, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, e deputados e senadores do PT e também partidos do Centrão. Abre aspas para citar uma frase que José Dirceu disse lá no seu discurso de aniversário. Para vencer as eleições, temos que governar agora, porque o Brasil está nessa crise permanente de crescimento. Ele pergunta, por que o Brasil está nessa crise permanente de crescimento de voo de galinha? Por causa, ele mesmo respondeu, por causa da concentração de renda, da estrutura tributária e do capital financeiro hegemônico. Outra frase dita por José Dirceu, abre aspas, quando se fala do terceiro governo do presidente Lula, estamos falando de um governo sitiado por uma conjuntura internacional que nos impõe a aliança com todos aqueles que defendem a soberania nacional e a democracia, disse o ex-ministro José Dirceu. Aqui a matéria com o primeiro encontro do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, depois de mais de um ano que eles estavam proibidos de se falarem. E eles, Bolsonaro e Valdemar, ex-presidente, diz que o projeto da anistia agora é prioridade. Tem que passar na Câmara Federal para que ele seja beneficiado e volte a ter elegibilidade, possa concorrer a cargo público através da eleição. Diz assim a manchete. O projeto de lei da anistia, Bolsonaro e Valdemar se reencontram em churrascaria de Brasília, do Distrito Federal. Presidente da legenda do ex-presidente diz que estava com muita saudade de Valdemar. O ministro Alexandre de Moraes liberou o contato entre os dois. Pouco mais de um ano após serem impedidos por decisão judicial de manter contato, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, se reencontraram em público ontem em um restaurante de Brasília. A proibição de diálogos e encontro entre os dois ocorreu no ano eleitoral e agora ambos miram o próximo ciclo de eleições do ano que vem, com foco em aprovar o projeto de lei que anistia os réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Abre aspas. O projeto de lei da anistia, para nós, é uma prioridade. Todos os partidos, com exceção da esquerda, estão do nosso lado, ou muito favoráveis a esse projeto, declarou Bolsonaro. O encontro de Bolsonaro e Valdemar ocorreu em uma churrascaria no setor de clubes, na capital federal. Antes de entrar no restaurante, o dirigente afirmou para a imprensa, que estava lá toda presente para registrar o encontro, que ele, Bolsonaro, estava com muita saudade do Valdemar. A decisão que proibiu o contato entre os dois partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, em fevereiro do ano passado. Portanto, aí um ano e um mês e essa decisão foi após a Polícia Federal deflagrar a Operação Tempus Veritatis, ou Tempos da Verdade, que cumpriu mandados de busca e apreensão no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Diferentemente de Bolsonaro, Valdemar foi indiciado, mas não foi
Foi indiciado pela PF, mas não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento na trama golpista para impedir a posse, lá em outubro, novembro logo depois das eleições de 2022, para impedir a posse, no dia 1º de janeiro, do presidente Lula e também do vice-presidente Geraldo Alckmin. E também para manter o então presidente, derrotado nas urnas, no poder a partir de 2024. A medida que impedia os dois de conversar foi revogada por Alexandre de Moraes anteontem. Agora, com o contato restabelecido, o chefe do PL, do Partido Liberal, e o presidente de honra do mesmo PL, da sigla, que é o Bolsonaro, centram esforços em mobilizar a base bolsonarista. Para isso, Valdemar promete conversar todos os dias com Bolsonaro sobre política. E as bombas eu jogo todas na mão de Bolsonaro, disse Valdemar. Também estiveram no almoço, nessa churrascaria, a ex-primeira-dama, a esposa de Bolsonaro, a doutora Michele Bolsonaro, os senadores Rogério Marinho, que é do PL aqui do Rio Grande do Norte, estava lá também o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, os deputados federais Altinei Cortes, do PL do Rio de Janeiro, e Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello foi ministro da Saúde. Eduardo Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, e o ex-ministro Onyx Lorenzoni. O ex-presidente disse esperar até 1 milhão de pessoas, ele espera 1 milhão de pessoas no ato na Avenida Paulista, no próximo domingo, dia 16. É um ato público em defesa do projeto de lei que anistia os réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. E entre os réus e entre esse pessoal está o próprio Bolsonaro, que está inelegível até decisão do Tribunal Superior Eleitoral até 2030. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apela ao Moro em nova estratégia para as redes sociais. Presidente do STM, Superior Tribunal Militar, diz identificar crimes militares de Bolsonaro. Maria Elizabeth Rocha tomou posse ontem na presidência do STM e afirma que cabe ao Ministério Público apontar eventuais delitos do ex-presidente Bolsonaro, capitão reformado do Exército Brasileiro. Polícia Federal terá que entregar as conversas feitas através do WhatsApp entre a vereadora assassinada Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro, e o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal entregue a troca de mensagens entre a vereadora Marielle Franco, ela que era do PSOL, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o Rivaldo Barbosa. Marielle foi assassinada em março de 2018, junto também com seu motorista, o Anderson Gomes. E o delegado Rivaldo está preso, acusado de ser um dos mentores do crime. A Marielle confiando nele, trocando mensagens e ele tramando a morte da vereadora. Por isso que ele está preso. Na área internacional, guerra na Ucrânia. Putin estuda cessar-fogo e aguarda detalhes do plano de trégua
dos Estados Unidos. Embora muitos analistas e autoridades da Rússia tenham demonstrado pessimismo com esse cessar-fogo, rejeitar o acordo proposto pelo presidente Trump também apresenta um risco para a Rússia. O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, pressiona a Rússia e diz que a Ucrânia tem o direito de se defender, mas tem o direito de se defender jogando bomba também na Rússia. E o último ataque foi através de drones. A Rússia veio de lá para cá, também ataque na Ucrânia, matou 7. Sequestro de trem acaba com 27 reféns mortos no Paquistão. Foi um atentado terrorista. Na Argentina, a polícia reprime torcedores e aposentados. A pancadaria ocorreu em protesto contra ajustes do governo que achatou os rendimentos, a aposentadoria e restringiu acesso a remédios gratuitos e diminuiu cerca de 17% a 23% o ganho dos aposentados lá na Argentina. Na área, no caderno de Metrópole, a editoria de Metrópole, que é a Cotidiano do Estado de São Paulo, diz que, primeira matéria, cursos ligados ao agro crescem mais de 1000% no país. Após denúncia de assédio sexual e moral por 16 alunas, a USP, a Universidade de São Paulo, afasta um professor. Afastou por 180 dias para ver a investigação. Bombas são detonadas no terminal de ônibus no bairro de Pinheiros, em São Paulo. 14 são denunciados por rede de tráfico montada pelo PCC e também pela máfia italiana. O PCC é o primeiro comando da capital, que manda lá em São Paulo, no crime organizado. Temporal deixa em São Paulo, derruba árvores, mata um taxista e deixa 173 mil sem luz. Esportes. O time do Corinthians consegue vitória curta sobre o Barcelona do Equador, mas no saldo de pontos está eliminado. O Alvinegro vence o time equatoriano por 2-0, mas fica fora da fase de grupos por ter sofrido derrota por 3 gols de diferença na partida de ida. E a torcida, mesmo assim, aplaude os jogadores, mesmo perdendo, ganhou de 2-0, mas não superou no número de pontos. Sem apoio, o Cristiano Ronaldo desiste de ser candidato à presidência da CBF. Não teve o apoio das federações estaduais. Real Madrid perde, mas elimina rival nos pênaltis. No caderno de Economia e Negócios, inflação chega a 1,31% em fevereiro e tem maior variação do mês desde 2003. Preços caem nos Estados Unidos em fevereiro, mas tarifaço pode reverter essa tendência. Com o Banco Central sob pressão para segurar a inflação, Lula cria novo empréstimo consignado privado, agora para quem tem carteira de trabalho assinada e também para os meios, que são os microempreendedores individuais. Agora eles podem fazer empréstimo junto aos bancos. Sara, o que é que nós temos nas páginas internas aí do jornal O Globo? Bom, Lucili,
Hoje, nas páginas internas do jornal O Globo, na editoria de política, nós temos um assunto sobre barganha eleitoral. Os partidos do Centrão evitam antecipar lado e tentam se fortalecer com filiações e federações. E o texto da matéria nos informa que, diante dos percalços das duas maiores forças políticas do país para a eleição de 2026, partidos do Centrão já começam a disputar espaço entre si para ocupar o lugar de fiel da balança no ano que vem. Enquanto o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, do partido do PL, permanece inelegível e é acusado de tramar um golpe para impedir a posse do presidente Lula, o presidente registra um tombo em sua popularidade nas pesquisas. O Lula também enfrenta dificuldades para conter as más notícias na seara econômica, especialmente relacionadas à persistência da inflação. E com a constatação das dificuldades, os partidos União Brasil, PP, Republicanos, MDB e PSD buscam ampliar a influência nos rumos da pauta do Congresso e fazem acenos aos dois lados. E, além disso, estimulam outras candidaturas à presidência. E esse cenário, como o jornal o Globo nos informa, tem motivado um clima de competição. Por exemplo, existe uma disputa para filiação de governadores e parlamentares, além de rixas envolvendo federações e fusões. E o jornal O Globo também destaca as movimentações que esses partidos têm realizado já de olho nas próximas eleições. Temos, por exemplo, o Partido União Brasil, que tenta formar com o PP uma federação para aumentar seu poder de barganha. E, ao mesmo tempo, a legenda já marcou o lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado à presidência. Já o partido PP, além da federação, busca se fortalecer como força da direita e tem mirado inclusive em atrair integrantes do partido do Bolsonaro, o PL. E uma das apostas é o secretário de Segurança de São Paulo, o Guilherme Derrite. E do partido MDB, atrair partidos menores e busca uma fusão com o PSDB, que não descarta procurar siglas para além dos partidos Podemos e Solidariedade para se juntar no futuro. O Aécio Neves é um dos que desejam uma aliança com o MDB. E o partido PSD, após filiar a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, tenta atrair outros governadores do PSDB, o Eduardo Riedel e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Também compete com o MDB por uma fusão com a sigla. Já no Partido Republicanos, deve caminhar junto com a União e o PP no ano de 2026. E sem aderir à federação negociada entre as siglas, tem entre seus quadros o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cotado para disputar a presidência. E outra matéria da editoria de política, após Raquel Lira, Kassab mira outros governadores tucanos. O PSD também pretende aumentar seu espaço na esplanada e avalia lançar candidato próprio ao Planalto no ano que vem. E outra matéria agora sobre a fala polêmica do presidente, o Lula diz que escolheu mulher bonita para atuar com o Congresso. Com o histórico de falas machistas, o presidente cita a aparência de Gleisi para enfatizar que sua nomeação busca mudar a articulação política do governo. E aqui tem a fala do Lula em referência a Gleisi Hoffmann, abre aspas, uma coisa, companheiros, Mota e Alcolumbre, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra, fecha aspas. E na seção o efeito, qual o efeito dessa fala para o eleitorado feminino?
A declaração do presidente Lula sobre nomear uma mulher bonita se soma a uma série de falas machistas ditas de improviso pelo presidente em seus discursos. E nos últimos meses, o petista já disse, por exemplo, que é uma amante da democracia, porque, segundo ele, na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas próprias mulheres. E que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Mas que, se o cara é corintiano, tudo bem. Ao comentar sobre o aumento dos casos de agressão doméstica em evento no Palácio do Planalto e como mostrou o jornal O Globo, as falas têm tido um impacto no eleitorado feminino, segmento que tradicionalmente apoia o presidente Lula e no qual a aprovação de seu terceiro mandato tem tendência de queda. E outra matéria, STM tem ministra na presidência pela primeira vez em 217 anos de história. A Maria Elizabeth Rocha, que está aqui na imagem de destaque, toma posse com pedido a Lula para indicar mais mulheres em tribunais. E ainda sobre política, o PT é questionado por boom de filiados antes de eleição direta. O documento aponta indícios de inconsistência em cadastrados, que superam o número de votos da sigla em 47 cidades, e no Rio de Janeiro são 9. Outro destaque é para a festa de Disseu, que reflete racha interno e tem Tarcísio como alvo. Opositores à candidatura de Edinho não compareceram e, em seu discurso, o aniversariante atacou o governador bolsonarista. E na Editoria Brasil, sobre crise de imagem, repercussão de vídeos de crime gera medo em São Paulo, mesmo com violência em queda. E aqui o jornal nos traz aqui alguns casos de violência que já aconteceram em São Paulo, que teve uma repercussão nacional. Temos nessa primeira imagem, por exemplo, sobre um sequestro, que uma mulher foi levada por 2 homens ao sair do pet shop na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo, e um dos criminosos foi morto e o outro preso pela polícia militar. No segundo, temos a morte sobre rodas. O empresário e ciclista Vitor Medrado foi assassinado por 2 assaltantes em frente do Parque do Povo, no Itaim Bibi, em fevereiro deste ano. E em Pinheiros, a câmera de segurança registrou o momento do assalto que levou à morte de Vitor Rocha também em fevereiro. E por último, sobre o caso do delegado, tiros contra Josenildo Moura em janeiro desse ano foram registrados por câmera de vigilância de rua. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidar você também para acompanhar a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até mais.